Oi, gente, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Já desejando um fim de semana abençoado para todos. Eu já falei, né, que segunda é o Salmo 91, quarta é o 23 e hoje é o 121. É o salmo que Deus colocou no meu coração até o mês de abril, até chegar a Páscoa, né, a Páscoa. Irmãs, vamos fazer o salmo, vamos clamar o salmo, vamos clamar o Senhor, né? Porque Deus é poderoso, Ele é de louvor e adoração, né? É digno nós termos que salmodiar o Senhor, falar os salmos, porque o salmo tem uma palavra muito profunda, muito poéticas também, que o salmista levava ao Senhor, na grandeza de Deus, louvor e adoração a Deus, né? Nós não deixamos de orar, de louvar a Deus e agradecer, mesmo diante de situações difíceis, cada um deve estar passando uma circunstância difícil, Deus deve ser adorado, é de louvor e adoração sempre, tá? O salmo sempre era um momento que o salmista falava da gratidão, dos perigos que Deus tinha livrado ele, aonde vinha a força. Então, sempre o salmo, a gente pode ver o salmo, sempre era um clamor, era uma adoração a Deus, era uma situação que eles estavam enfrentando, né? Que eles podiam colocar o Senhor como refúgio, né? Mas das aflições, das tribulações, nós temos medo, nós somos falhos, nós somos humanos, né? E o salmista, ele expressa isso o tempo todo. É muito importante nós confiar na palavra de Deus, não deixar, não duvidar da palavra de Deus, não duvidar do poder de Deus, porque o Senhor é poderoso para fazer infinitamente o que nós pensamos e imaginamos. Deus, o poder, a honra e a glória para Ele, amém? Que nada é impossível para Deus, para aqueles que confiam no Senhor. Nada é impossível. Todos aqueles que creem na palavra de Deus, ele fala que verão a glória de Deus para suas vidas, nós temos que crer e confiar na palavra, né? Sei que tem muitos momentos que nós estamos passando difícil, muita gente questiona, você não está orando, você está passando. Não é, tudo acontece pela permissão de Deus, só cai uma folha se for pela permissão de Deus. Então, às vezes, muitas vezes, tem que passar provas. Mas nós vamos questionar por que eu estou passando isso, por que está acontecendo isso, por que isso e aquilo. Mas no momento que você tem que tranquilizar a alma, acalmar teu coração, aquietar a tua alma, saber que o Deus, ele tem um tempo determinado para todas as coisas, ele fez esse tempo, já colocou, ele estabeleceu. Então há um tempo de nós chorar, há um tempo de nós sorrir, há um tempo de nós plantar, há um tempo de nós colher, então há um tempo para tudo debaixo do sol, debaixo do céu, glória a Deus, então você tem que confiar na palavra de Deus. Então às vezes as pessoas vão pensar, porque fulano tá com isso, faz aquilo. Não, é o que Deus permite. Muitas vezes Deus permite porque Deus quer trabalhar no nosso coração, Deus tem algo para nossa vida. Às vezes que parece que é derrota, às vezes é uma vitória que Deus está vindo muito grande. Às vezes também um momento de dor, de sofrimento, é um nível que Deus está passando em você. Você não sabe o que Deus está preparando. Porque quando Jó foi provado, né? Jó, a gente pode ver a história de Jó. Jó, ele fazia, ele adorava a Deus, ele fazia tudo certinho, mas só que Jó, ele conhecia o Senhor, ouvia falar. Jó não tinha intimidade com Deus, eu não tinha intimidade, eu conhecia Deus. Depois que ele passou, que ele foi conhecer a Deus, então, talvez muito mais da sua dor, da sua aflição, você tem momento que Deus está te chamando para aprofundar mais, né? A levar águas profundas, Ele quer ter intimidade com você, Ele quer se revelar a você. Então, muitas vezes a dor não é para nos matar, é para que Deus quer trabalhar no nosso coração. Deus tem muito algo para nos revelar. Tem algo que Deus quer que nós tenhamos intimidade com Ele. Você fazer o quê? Buscando a presença dEle, né? E a gente pode perceber que a gente é assim. Quando tudo tá bem, nós somos assim, deixamos Deus de lado. Quando as também as coisas começam a apertar e você, ai Deus, ai Deus, ai Deus, ai Deus, ai Deus. É verdade, o ser humano é essa falha. Nós somos assim, né? Apesar que eu acho que eu percebo assim que nós somos uma carência muito grande. Nós somos carentes por coisas, nós somos carentes, né? Mas tudo que nós adquirimos nesse mundo, se não for a presença de Deus, é um vazio interior, porque nada te preenche. E por isso nós estamos vendo o mundo hoje, que hoje as pessoas têm, na nossa tempo, hoje eu estou com 50 anos, mas se você ver no tempo da minha mãe, era mais difícil. As pessoas valorizavam mais aquilo que tinha. Hoje as coisas são descartáveis. Você tem hoje, amanhã você não quer essa, quer ter outra melhor. Então hoje em dia as coisas ficam muito fúteis, né? Esse mundo tá vendo, as pessoas estão ficando muito vazias, né? Tão doente da alma, né? Doente da mente, porque muitos ficam por causa da ansiedade, né? Dessa correria e querem todas as coisas muito cedo, né? Querem conquistar. E antigamente havia um tempo, a pessoa estudava, depois ela tinha o tempo para conseguir as coisas, era aquele suor, mas hoje não, tá mais fácil de conseguir as coisas. Hoje, tipo, parcelar no cartão. Então, muita coisa tá acontecendo hoje, né? E às vezes muita coisa é porque a gente deixa muito Deus de lado, né? Conseguir buscar, achamos que as coisas vai preencher a nossa família, nosso coração, não. Vai cada dia nós estamos indo para um mais vazio, sem a presença de Deus. Não adianta que tem aquela música, que adianta você ter o mundo inteiro sem tua presença, eu vivo de fachada. Sei que adianta toda a influência, mas sem tua presença não vale de nada. Eu posso viver longe da fama, eu posso viver sem essa honra, mas sem Deus não dá.
Não dá. Eu posso viver sem ter amigo, sem ter a dor de ser excluído, mas sem Deus. Não dá para viver sem Deus, né? Pode viver sem tudo, mas sem Deus não dá. Mas sem Deus não dá. Sem Deus não dá para viver sem Deus, gente. Deus é tudo nessa vida, é o ar que respira Deus, aleluia. Então nós vamos confiar na palavra. Então hoje eu vim com o Salmo 121. Você que não se inscreveu no meu canal aqui, se inscreva no meu canal Meninas de Deus, ali, ativa o sininho de notificações, dê o like, comente, compartilhe. Gente, eu sempre falo para vocês, porque você está levando a palavra para uma pessoa, quando você dá o like, você ativa o sininho, o YouTube entende que o vídeo é bom e recomendável, tá? E aí ele envia o vídeo. E é importante também, você tá ajudando o canal a crescer, tá você levando almas que sejam alcançadas. Eu peço para Deus que tira toda a incredulidade do coração das pessoas, porque eu tô aqui, eu sou boca de Deus, o Senhor me enviou, né? Então, queira você não gostar de mim, muitos não gostam, mas eu tô aqui para fazer a sua vontade, né? Aqui para te agradar, tô aqui para fazer a vontade do Senhor, né? Então, se Deus tocar no seu coração, né? E tirar toda essa barreira, porque muitas vezes estão presos muitas coisas, né? E que Deus toque para que você possa enviar o vídeo ou até comentar, curtir, para que as almas sejam alcançadas, né? Seja um evangelizador da palavra de Deus, né? Seja um missionário, né? Alguém que leve a própria um irmão, uma irmã que está sofrendo uma situação difícil, né? Gente, o poder está na palavra de Deus, é o próprio Deus, né? Está na palavra de Deus, no próprio Deus, o poder é dele, a honra, a glória dele, aleluia. Então tenha fé na palavra dele, é uma palavra de Deus, ela muda os céus e a terra, ela muda a nossa história, ela traz cura, libertação, tantas vezes eu já recebi uma palavra, eu estava lá no fundo do poço, estava quase acabada, uma palavra foi liberada na minha vida e a minha vida levantou. Eu saí daquela situação. Às vezes eu estou muito passando dificuldade aqui na minha casa, situação, eu vou lá na pregação. Eu sempre falo que quando eu estou passando dificuldade, mesmo quando tem culto na igreja, eu estou lá na pregação dos pastores. Eu entro lá no YouTube, eu fico funcionando os pastores, eu vou lá, eu gosto de ouvir pregação. A pregação, ela abre sua mente, você está ouvindo o que Deus está falando, você está, às vezes, passando uma situação, Deus está dando um direcionamento, sabe o que está acontecendo na sua vida, onde você tem que melhorar, o que você tem que fazer. Então você tem que ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus traz libertação, ela traz restauração, ela dá livramento para nossas vidas. Aquele que não ouve a palavra de Deus é uma pessoa incrédula, né? Aquela pessoa que não crê na palavra de Deus. Ela prefere acreditar no mundo, na mentira do inimigo, do que na palavra de Deus. E muitas vezes ela acaba caindo. Por quê? Porque ela deixa se levar pelas coisas no mundo. O mundo não sustenta ninguém, não. O mundo, ele faz você sair da presença de Deus. E quando você busca o mundo, você se afasta da presença. As consequências são maiores, né? Porque é isso que acontece. Então vamos crer na palavra de Deus, vamos confiar na palavra de Deus. Não é eu, é na palavra de Deus. Aqui está falando da palavra de Deus. O Salmo 121 é a palavra de Deus. É um salmo, mas é um salmo que um profeta, ele levanta os olhos para os montes, ele sabe que o monte, toda vez na história da Bíblia, você vê que sempre tem um monte. O monte está Deus no monte. Ali, Moisés subiu o monte Sinai. O monte, Deus estava na presença de Deus no monte. Então o monte, ele falou Jerusalém, né? Ele olhava Jesus como montes, então ele fala, o monte é Jerusalém, eles eram peregrinos, né? Eles faziam assim uma Maria, né, que fala assim, que eles iam até Jerusalém, então ele olhava para o monte, então ele via, avistava o monte, ele sabia que o monte lá era Jerusalém, né? Então Jerusalém é o quê? É Deus, né? Então é Israel, Deus, né? Então ele sabia o que está chegando, então ele falava que olhava para os montes, porque nessa peregrinação que eles iam até para ir lá adorar Deus em Jerusalém, né? Eles sabiam que poderiam passar por muitos perigos nessa peregrinação até lá. Então ele falava assim, o salmista, eleve meus olhos para os montes, de onde virá meu socorro, porque eles tinham medo, né? Eles sabiam que eles podiam confiar, então a presença de Deus acompanhava eles até lá, para que eles fossem lá para adorar o Senhor. Então como é importante a gente confiar na palavra, essa palavra que foi liberada. O Senhor quer que nós olhe para o monte, quer dizer, busque a Deus, creia na palavra de Deus. Sabe que só a palavra de Deus pode curar nós de qualquer enfermidade. Nós temos que crer em Deus. Aleluia. Não podemos duvidar do Senhor. Não devemos jamais, porque Deus é poderoso. Porque aquele dia eu estava com uma situação difícil. Ele vai aquietar e saber que eu sou o seu Deus. Eu sou Deus. Então eu sou o Deus que cura, eu sou o Deus que salva, que liberta, que restaura, que guia. Eu sou o Senhor, seu Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. Então para de ficar com medo, porque o medo atrapalha, o medo paralisa a nossa vida. O medo quer deixar que você com medo, achar que você não vai conseguir. Você já pensou? Eles estavam indo, caminhando rumo de Jerusalém para adorar o Senhor.
Então ele falou, então eles estavam com medo, claro, era uma situação difícil, tinha muito perigo, né? Imagina, até lá, José, eles iam a pé andando, peregrinando, eles iam, então eles ficavam com medo, então ele começou, o salmista começou a falar, leva meus olhos para os montes, ele já viu o monte de longe, sabia que é Jerusalém. De onde virá o meu socorro virá do Senhor que fez os céus e a terra, porque ele sabe que quem cura, quem protege nós, cada um guarda nós, é o Senhor. Então, para nós não ter medo, para nós confiar, porque a nossa vida, o nosso socorro vem de Deus, é da presença de Deus, temos que buscar essa presença. Então, o salmista, ele confirmou, ao mesmo tempo que ele falou, eleva meus olhos, quer dizer, Senhor, me ajuda a chegar lá, protegendo nós no meio dessa caminhada. Então, ajuda-me, Deus, porque nós temos que pedir ajuda a Deus, né, Senhor? Pedir e receber, peça ajuda a Deus, aleluia. Peça, Senhor, eu preciso da sua ajuda. Eu falo de Senhor, eu preciso de tua ajuda. Eu não estou conseguindo, não. Me ajuda. Me ajuda a entender o que está acontecendo, se for da sua vontade. E se não for, que eu apenas esperar pacientemente. Na oração, no louvor, na pregação, em tudo, mas me ajuda, Senhor, me ajuda a dar força, porque nós precisamos de força, a nossa força vem do Senhor, que fez os céus, e também se pode falar isso, porque ele vem do Senhor, a sua força, a alegria do Senhor é a nossa força, e ele fala que a alegria do Senhor, só mesmo fala, a alegria do Senhor é a minha força, é a força do teu povo, e a força do teu ungido, porque Deus protege os seus filhos, você vai ver no Salmo, ele protege, depois eu vou entrar no Salmo, hoje é só uma instrução, mas o que Deus tem para nós é muito maior do que nós podemos imaginar. Se confiar, então quando você fala elevar meus olhos, é confiar que Deus está com você, que tudo que você está passando, Deus está no controle de todas as coisas. O controle está na mão de Deus. Então, o medo ele te paralisa, porque quando nós estamos com medo, nós vemos o problema, nós vemos a circunstância, nós não vemos Deus, porque Deus está agindo já. Oh, glória! É que nós não confiamos em Deus, nós duvidamos. Nós achamos que aquela situação que nós estamos indo, nós vamos, se eles ficassem pensando assim, eles não chegariam em Jerusalém para adorar o Senhor. Eles parariam no meio do caminho, porque era perigoso, era cansativo, era, eles não conseguiam ter força para chegar até lá. Mas o Senhor sustenta o teu povo, amém? O Senhor protege o seu povo. Tribulação vai passar? Vai passar situação difícil? Vai passar levante? Vai passar. Vai porque tá, o Senhor fala aqui, do mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo, aleluia. Tem que ter bom ânimo, não pode se deixar se abater pelo problema, não pode achar que o medo é maior que Deus, o medo jamais vai ser maior que Deus, Deus é maior que tudo na nossa vida, nada é impossível para Deus, nada, nenhuma doença, nenhuma enfermidade, nenhuma falta de dinheiro, nada, Deus ele é provedor, ele é um Deus que cura, é um Deus que liberta, aleluia. Então pensa, Deus, pense na palavra de Deus, coloque Deus no seu coração, olhe para os montes, olhe para o céu, é lá que vem a sua força, que lá o Senhor está sentado no trono da glória, aleluia, o Senhor Deus eterno, Rei da glória poderoso. Então confia no Senhor, a sua casa, a sua família, o seu trabalho, aonde você for, confia em Deus, Ele vai fazer você vencer, porque com Deus nós somos mais que vencedor, oh glória, aleluia. Então não se desespera não, estão falando mal de você, deixa falar, estão xingando você, deixa xingar, estão tentando armar alguma coisa para você, não se preocupa, você olhou para o alto, você olhou para o monte, então sabe que lá já está a sua força, lá está a sua proteção, é lá que o Senhor vai mandar o anjo para te proteger, vai te guardar, então não temas, não se assome, eu estou contigo, diz o Senhor, aleluia, glórias ao nome do Senhor, louvado seja, não tenha medo, confia no Senhor. É isso que o Senhor está falando. Não, então se você está passando mais difícil, você está enfrentando um problema, olha para o monte, olha para Deus. Não olha para o problema, olha para o Senhor, oh glória. Busque a presença de Deus, aleluia. É isso que Deus quer, confiança, né? Confia nele, não desista não, continua. Aleluia, glória a Deus. Recebam a palavra de Deus no coração, receba com alegria, não com não, ela tá, não, é o Senhor que tá falando, glória a Deus, aleluia. Para de ficar olhando pro problema. Quantas pessoas olham pro problema e não olham para Deus, porque acham que o problema é maior que Deus. Se você deixa o seu problema ser maior que Deus, o medo vai vir, porque o problema ele vai se tornar grande, porque você coloca a sua esperança e tá olhando pro problema. Ou é porque você muitas vezes quer resolver com a força das suas mãos, né? Quer dar um jeitinho, não. Coloca na mão de Deus, Ele sabe o que faz. Ele tem a hora de cessar uma dor. Ele tem uma hora de fazer, para, chega. Ele não falou, aquieta, acalma-te, aquietai, aquieta-te, acalma. Ele acalmou a tempestade, esse é o nosso Deus que acalma a tempestade, né? É Ele que derruba a muralha, é o Senhor, aleluia. Ele acabou de abrir o mar para o povo passar.
abrir o mar para o povo passar, é abrir um caminho no meio do deserto. Voz que clama no deserto, aleluia. Deus abre um caminho no meio do deserto. Aleluia. Deus é o guia através das suas veredas, da justiça por amor do seu nome. Aleluia. Esse é o nosso Deus. Aleluia. Ele cessou as águas do Jordão para Josué passar. É como se ele fizesse um recuo. No vermelho ele levantou as águas, fez duas muralhas, né? Duas muralhas, direita e esquerda. No Jordão, na água, fez um recuo, assim. Recuaram as águas. Então você vê como Deus é poderoso. E a gente pode falar que Deus, Jesus, né? Curou cego, fez cego enxergar, surdo ouvir, mudo falar. Ele cessou o fluxo de sangue daquela mulher, que ela falou assim, a fé era tanto daquela mulher, ela falou assim, se eu tocar na veste de Jesus, eu sei que serei curada. Ela não chegou, nem conhecia Jesus, ela só falou e ela foi curada, né? Ela só que tocou na veste do Senhor, ela na veste, ali na borda da veste, ela foi curada. Essa é uma força de Jesus. Então você vê como a fé é isso, né? Você profetiza, Senhor, se eu fazer isso, eu sei que o Senhor vai me ajudar. Senhor, eu sei que isso vai passar. Começa a falar para Deus, né? Pode falar, profetize na sua casa, seja um profeta na sua casa. Essa situação vai mudar. O Senhor está no controle de tudo. As coisas vão acontecer. O Senhor proverá sobre minha vida e minha casa. Eu vou conseguir isso, Deus, se for da sua vontade, meu Pai. Mas você começa a falar. Deus ouve a nossa oração. É Deus que é isso, um filho que não desista, que persevera, que insiste, né? Que clama. É isso que Deus quer que nós façamos, amém? Que Deus abençoe e que Deus ilumine e que o Espírito Santo de Deus agora esteja conosco, né? Através dessa palavra que Ele nos iluminou, para que essa palavra ela vá no coração, assim, e dando direção a cada um de nós. Cada um de nós precisamos de uma direção, né? O Espírito Santo nos direciona nossas mentes, nosso coração, e que a paz do Senhor, a paz de Jesus, a paz de Jesus, que ela encerre todo entendimento, guarde nosso coração e guarde nossa mente para que esteja voltado para Cristo, o reino de Deus, para a vontade de Deus, né? Porque nós temos que fazer a vontade de Deus. Muitas vezes a gente se frustra muito porque nós fazemos as nossas vontades. Nós não fazemos a vontade, mas temos que fazer a vontade de Deus. Então, a paz de Deus para que seja nosso olhar, nosso ouvido seja voltado para o reino de Deus, para Cristo. Amém? Essa é a paz que nós precisamos. Quando nós estivermos pensando nas coisas aqui na casa, na situação que nós vivemos, nós não temos paz. Nós estamos sem paz porque nós não confiamos em Deus. A paz, a paz é Jesus. Então ele fala assim, fica calma aí, que eu vou conseguir. Você vai ver o que eu vou fazer na sua vida. Eu vou mudar a situação. Ninguém é maior que Deus. Ninguém pode com Deus. Aleluia. Nada. Ninguém é maior que Ele, não, né? Quem vai impedir os planos de Deus na sua vida? Ninguém pode pedir o Senhor, né? Ninguém pode. Ninguém é contra Deus. Ninguém pode com Deus. Ninguém pode se esconder de Deus. Aleluia. Creia nessa palavra. Receba no seu coração. Espírito Santo. Vamos lá. Essa aqui vai me processar depois, mas eu vou cantar se Deus quiser. Espírito Santo, fica comigo. Eu sou fraco, mas o teu amor é abrigo. Aleluia. Espírito Santo, fala comigo. Tua voz é o conselho que eu preciso. Aleluia. Se eu cair, me levanta outra vez. Aleluia. Em ti eu encontro a minha paz. Cuida de mim. Aleluia. Espírito Santo, não me deixe andar sem seu manto. Toma meu coração, é pra ti. Fica comigo até o fim. Aleluia. Cuida de mim. Cuida, Espírito Santo, de nós, Espírito Santo. Não tem silêncio, eu te clamo. Se quer chorar, vem ouvir. Fica comigo até o fim. Espírito Santo, fica conosco, Espírito Santo, fica comigo, Espírito Santo, fica comigo.
Sou fraco, mas o teu amor é abrigo. Aleluia! Espírito Santo, fala comigo. Tua voz é um conselho que eu preciso. Aleluia, Deus. Se eu cair, Pai, se eu cair, me levanta outra vez. Aleluia! Só em ti eu encontro a minha paz. Cuida de mim, Espírito Santo, aleluia. Espírito Santo, aleluia. Deixa andar sem teu manto. Toma meu coração, ele é teu, aleluia. Pra ti, oh glória, aleluia. Fica comigo até o fim. Espírito Santo, fica conosco. Cuida de mim, Espírito Santo. Espírito Santo, cuida de mim, Espírito Santo. Gente, vamos orar o Salmo 121 agora com fé. Depois dessa palavra maravilhosa, o Espírito Santo tocou nosso coração, esse louvor abençoado. Fica conosco, o Senhor nos ajuda. A gente cai, tem momentos, às vezes, que nós somos fracos, né? Isso faz parte. Então, o Espírito Santo vem nos ajudar, né? Ele vem nos levantar, vem nos dar força, ânimo, né? Aleluia. Então, vamos orar o Salmo 21, que é o Salmo que Deus guarda os filhos dos homens. Deus guarda, é o guarda de Israel, amém? Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro ele vem do Senhor que fez os céus e a terra, aleluia. Ele não permitirá que teus pés vacilem e tropecem, ele não dormirá aquele que te guarda. Não dorme o guarda Israel, o Senhor não dorme, aleluia. Pode um guarda que guarda, vigia, dormir, mas o Senhor não guarda. O Senhor guarda o teu povo, guarda o seu servo, amém? É certo que não dormirá e nem dorme o guarda Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. O Senhor te guarda, né? O Senhor está sombra à tua direita. Amém? Glória a Deus. De dia o sol não te ferirá e nem a lua à noite. O Senhor te guardará de todo mal. Guardará a tua alma. Eu falo sempre assim, guardará a tua alma e guardará a tua casa. Eu completo porque guardará a minha casa, guarda Israel, o Senhor. Aleluia. O Senhor te guarda de todo mal. Ele guardará a tua alma, né? Aleluia. O Senhor guardará a tua saída, a tua chegada, a entrada, né? A tua chegada e desde agora e para sempre, amém? Então, o Senhor é o guarda de Israel, aquele que guarda o seu povo, guarda o seu servo. Ele não deixa que nenhum mal entre na sua casa. E nada que você faça contra a sua vida vai te atingir, porque Deus ele não dorme, ele não cochila. Ele está 24 horas ali cuidando de você. Ele cuida dos seus filhos. Então, o pessoal ia peregrinando até chegar em Jerusalém. Então eles levavam o óleo para o monte, eles sabiam que estavam chegando próximo de Jerusalém, né? Então eles sabiam que nessa peregrinação, essa romaria que eles faziam para adorar o Senhor lá, sabiam que há perigos naquele tempo, né? Aliás, todo lugar é perigoso, né? Se você sair de casa mesmo para fazer uma coisa, sabe o que pode acontecer no meio da rua, né? Então o Senhor está guardando, vigiando o seu povo, né? Ele está sempre protegendo o seu, ele está na a sombra que te protege, então ele está te guardando, está à tua direita, para que nada de mal te atingirá, amém? Nada. Então, e o Senhor fala que ele guarda a tua alma do ataque do inimigo, né? Porque a gente sabe que os ataques vêm de todos os lados, né? E o Senhor, então o Senhor fala que guardará a sua saída. Onde você for, o Senhor está contigo, o guarda do Israel, o Senhor, né? E a sua chegada também. Então você vai sair da sua casa, se você orar ao Senhor e colocou o Senhor como seu protetor, né? Como a sua confiança em Deus, ele vai te proteger durante esse dia. Que quando você realmente Deus não dá, né? Você não sabe o que aconteceu da sua casa, o que poderia acontecer com você na rua, né? Quando você chegar na sua casa, não sabe o que aconteceu na sua entrada, na sua saída, né? Você não sabe, né? Ele te guardará para sempre, porque aqueles que confiam em Deus, colocam Deus com confiança no Senhor, né? Aqueles que buscam estar na presença de Deus, Deus está sempre guardando os seus filhos, o teu povo, aleluia. Tem até aquela música, não dorme, não dorme, não dorme, não dorme o guarda de Israel, não dorme, não dorme, não dorme, não dorme o guarda de Israel, ele te cuidará na saída, na chegada, desde agora e para sempre. Elevo
meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não dorme, não dorme, não dorme, não dorme o guarda de Israel, ele não dorme. Não dorme, não dorme, não dorme, não dorme o guarda de Israel. Aleluia, não dorme. Confia no Senhor, está te protegendo, te guardando a sua casa. É só tirar o medo do coração, deixa Deus agir aí. Não se preocupa com não, Deus sabe todas as coisas. O controle do mundo está na mão dele, louvado seja. Tenha uma boa noite, fique com Deus, receba a palavra de Deus. Confie, faça um salmo. Crame o salmo 121 até você sair da sua casa, de noite. Medite sobre o salmo. Confie na palavra de Deus, né? Tenha um fim de semana abençoado por Deus, guardado, protegido pelo Senhor. Pode dormir tranquilo. Pode dormir tranquilo. Deus está te protegendo, está te guardando. Pode dormir tranquilo, amém? Deus abençoe. Fique com Deus e a paz do Senhor. Amém? Glória a Deus. Aleluia.